Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 472. Aniversário da cidade. Aniversário da cidade. Com bem o Gibson que falou aqui, mas crédito pro Dudu que Crédito falou Dudu. antes da gente entrar no ar. Já tinha falado dessa coincidência. Muito detalhista o Dudu, né? Faz parte, Esse né? povo de exatas é foda, mano. A gente tem que ficar pensando nessas coisas enquanto rola o jogo do Corinthians, né? É a pergunta que não quer calar, Ana. O Edilson Capetinha vai ganhar esse BBB? Olha, ele vai precisar muito da ajuda da torcida do Corinthians pra ganhar esse BBB. Você tá ajudando ele? Não, ele não foi pro paredão ainda, então não tem muito como ajudar. Ele que tem que se ajudar lá dentro. Mas, porque já tem outras pessoas falando vai Corinthians lá dentro com mais popularidade que ele. Então, mas a hora que ele for, a gente chama voto pra livrar ele do paredão aqui da Irmandade. Bom, meus amigos, esse é o primeiro podcast de 2026, primeira live da Irmandade Corintiana. E estamos gravando logo depois da vitória espetacular contra o poderoso Velo Clube no Campeonato Paulista, 1-0, gol do Yuri Alberto. No meio da semana tivemos também um empate em 1-1 com o Santos, também gol do Yuri Alberto, né? Enfim, como a gente está fazendo esse podcast logo depois da partida, como de praxe, vamos falar primeiro desse jogo e depois das outras situações todas que o Corinthians tem. E tem muita coisa ainda nesse começo de ano, né? Ana, suas primeiras impressões desse jogo, como é que você viu? Foi um bom jogo, não foi um bom jogo? O Dorival acertou, errou? Enfim, como foi pra você? O jogo do Velo Clube, né, o jogo que o Corinthians entrou com um time misto, não foi um time totalmente reserva, como foi contra o Bragantino, mas foi um time misto. Mas eu vou te dizer que eu esperava um pouco mais desse time misto. Eu acho que foi um time muito truncado, muito pouco assertivo, né? O jogo foi fraco. Vamos falar a verdade, o jogo foi bem fraco. Valeu pelo resultado, eu não tô... Porque a gente precisava de resultado, eu acho que o desempenho do Corinthians, tanto no jogo da semana passada contra o São Paulo, quanto no jogo do Santos, foi infinitamente superior do que o jogo de hoje, mas o jogo de hoje nos valeu os 3 pontos. Acho que o Dorival precisa achar uma maneira aí de jogar com esse ataque reserva, não está muito bem municiado. E desculpa, a gente está contratando aí outros jogadores, mas a gente precisa resolver a lateral esquerda, não dá para ter só o Bidu. O Hugo e um Cone, é melhor pôr o Cone ali, que acho que faz mais coisa. Não dá, sim, sinto muito, a gente já tentou, já deu várias oportunidades para ele e precisa resolver essa lateral esquerda. Se não é o Andileri, porque não está aceitando redução salarial, ou não está chegando no preço, precisamos acertar a lateral esquerda. A lateral direita, vamos ver como o Milanz hoje foi regular. Aí não entregou na paçoca, mas também não fez nada demais. Mas é outro problema ali, já que a gente joga muito com os laterais, né? Então, eu acho que precisa de uma maneira aí desse time reserva jogar. O time titular eu acho que está indo bem. O Angileri já aumentou a pedida, né? Viu o jogo e falou, opa, dá pra pedir um pouquinho mais, né? Enfim, mas parece que tá tudo... Tô brincando aqui, mas as negociações estão congeladas ali com o Angileri. O Corinthians parece que chegou no seu limite e agora depende só do jogador querer renovar ou não. E Gibson, as suas primeiras impressões aí desse jogo? Puta, foi uma lama esse jogo. Uma lama, pelo amor de Deus. Desgosto profundo de ver uma partida de futebol assim. Assim, jogando contra um time que a gente sabe que é fraco. Acho que é a segunda ou terceira vez que o time tá jogando no Campeonato Paulista, Série A, enfim, né? Cara, o salário do Garro deve pagar o salário inteiro do time do Velo, né? Cara, o Corinthians tem obrigação de ganhar um jogo desse, cara. É obrigação de ganhar um jogo desse, né? É muita diferença de infraestrutura, de salários, etc. Mesmo num time alternativo ou reserva, pra suar a camisa e conseguir um gol rifado ali aos 90 do tempo. É muito pouco pro time do Corinthians, enfim. Então essa partida foi bem deprê. E você, Dudu, como é que viu o jogo? Tá deprimido que nem o Gibson? Olha, o Corinthians vem apresentando
em alguns jogos um futebol um pouco abaixo, mas assim, a gente tem que lembrar que também Corinthians e Vasco foram os últimos 2 times que pararam de jogar em 25 e tiveram, consequentemente, um menos período aí de férias para se adaptar, porque o campeonato começou muito cedo. O Corinthians teve uma boa apresentação logo na primeira partida contra a Ponte Preta, depois já começou a mesclar, começou a ter... Foram 2 clássicos na sequência. Temos uma decisão no próximo domingo, então eu acho que o Dorival tá certo em mesclar o time, colocar um time reserva, colocar um time misto, um time titular. Acontece que é o que a gente falava um pouco do ano passado, né? O Corinthians tem um time. O Corinthians não conseguiu ainda achar algumas peças de reposição. Nós perdemos a lateral esquerda por enquanto, a lateral direita ainda é uma incógnita, trouxemos um meio de campo muito bom, que é o Matheus Pereira. Enquanto isso, o Corinthians vai tentando levar alguns jogos em banho-maria. O jogo de hoje foi mais ou menos isso. Não apresentou nenhum grande futebol, como os Gipsianos já falaram, mas pelo menos no apagar das luzes, já que a gente perdeu 2 pontos quarta-feira, no apagar das luzes, hoje nós conseguimos recuperar esses 2 pontos. A vitória foi importantíssima, né, pro Corinthians. Os comentaristas já estavam todos ouriçados, falando que o Corinthians estaria fora da zona de classificação. E miraculosamente, né, o Yuri Alberto foi lá, marcou o gol, e o Corinthians agora está em 5º lugar no campeonato, né? 4º lugar por enquanto, pode ficar em 5º, tem um jogo na segunda-feira. 8 pontos em 5 jogos. O Campeonato Paulista, esse novo regulamento vai trazer certas surpresas, né? A primeira vez que a gente está jogando esse formato. Dudu falou bem, a gente, pouco tempo de férias, de descanso, não existe pré-temporada, né? O Corinthians se apresentou 2 dias depois, já estava jogando, enfim. E tudo isso é a dificuldade do calendário, né? Não é nem do Campeonato Paulista. Eu acho que se o Campeonato Paulista, se o calendário desse tempo, o Corinthians estaria bem melhor do que está hoje no campeonato. Aliás, todos os outros times também, né? Algumas coisas que estavam... você quer falar? O Corinthians acabou de confirmar o empréstimo do Tchoca por 1,5 milhão de euros, né? Até o fim de junho, com opção de compra. Se ele jogar 10 partidas por 45 minutos até junho, o Corinthians vai vender, acho que é por 28 milhões de reais. Então, o Corinthians já não tem mais o Tchoca para contar como zagueiro. Ficamos com o Kaká no quarta opção de zagueiro. Kaká e o Gabriel Paulista também tá me deixando com um certo receio. Vou dar uma passada de pano nele, porque é o começo de campeonato, ele acabou de voltar pro Brasil e tudo mais. Ele tá jogando do lado do Hugo, né? Pelo amor de Deus. Enfim, difícil demais. Enfim, voltando pro Campeonato Paulista, a final tá confirmada em 2 jogos, né? Tava essa dúvida. O Paulista diz que vai ter aquele impedimento semi-automático a partir dos jogos eliminatórios. No Campeonato Brasileiro parece que não vai rolar logo de cara o impedimento semi-automático. Vai demorar um pouco, o que é uma pena, falar no tanto que ia rolar e no final não se organizaram para fazer. E esse Campeonato Paulista tem essa característica também, né? Já começa o Brasileiro essa semana, vamos falar do próximo jogo do Corinthians daqui a pouco, mas já começa o Brasileiro, vai ser tudo junto, misturado, enfim, acho que a Libertadores não chega a bater, né? Mas os times vão começar a dar importância pro Brasileiro, pro Paulista, vai chegar a fase final. Enfim, como é que vai ficar isso? Você acha que dá pro Corinthians ser bicampeão paulista esse ano? Acho que o Corinthians tem condição de ser bicampeão paulista esse ano. Não vejo por que não chegar à final e ser campeão. Mas o Corinthians está encorpando um pouco o elenco. Agora perdemos o Tchoca, que é uma pena, mas está encorpando o elenco. A gente pode agradar ou não alguns jogadores, né, que estão na mira aí de chegar, que é o caso do Alisson, né? Porque agora, se vai vir o dinheiro do Tchoca, vai ter dinheiro para pagar o Alisson. Então, provavelmente o Alisson vem. O atacante da Arábia, falam do Rony, né? Então, acho que o Corinthians está encorpando o elenco, precisa disso para disputar 2 ou 3 competições que vai ter até o final do campeonato. Mas eu acho que depois de mata-mata, o Corinthians tem ido bem em matemática. Acho que o Corinthians tem tudo para chegar na final, seja na posição que figurar ali, mesmo que seja o 8º colocado, tem condição de chegar na final. Enfim, para a gente não ficar falando de todos os detalhes desse começo de ano, um a um, vamos começar a falar dos pontos positivos e dos pontos negativos
desses primeiros dias de 2026. Vamos começar com os negativos? Ana, qual é o seu ponto negativo nesse início de ano corintiano? Para mim, o meu ponto negativo são os atacantes reservas do Corinthians, né? Os atacantes reservas do Corinthians, quase todos já receberam oportunidades esse ano, né? Dieguinho, Guinegão, Pedro Raul, Kaique. Eu acho que o único que ainda se destaca um pouco mais é o Vitinho, né? Consegue ter um pouco de brilho, né? Fazer alguma coisa. E o resto tem sido um fiasco. A gente não vê uma jogada, a gente não vê hoje, por exemplo, foi uma atuação muito, muito discreta do Guinegão. Eu lembro de um chute dele desviado. O Kaique, no jogo contra o São Paulo, foi muito discreto. O Dieguinho, muito discreto. Acho que vale um ponto de atenção aí de que os atacantes reservas estão tendo oportunidade. A gente não pode reclamar isso do Dorival, mas eles não estão conseguindo aproveitar de jeito nenhum. E você, Dudu, qual é o seu ponto negativo desse início de ano? O ponto negativo hoje cai um pouquinho por água abaixo pelo que ele fez no jogo, mas eu acho que nessas primeiras partidas foram as mudanças que ele fez na equipe, né? Ele começou com um time e você tem 5 mudanças para fazer, ele não soube aproveitar, ele fez aquelas famosas trocas 6 por meia dúzia. Tira um lateral, põe um lateral. Mas ele não fez mudanças táticas, por enquanto, no time. Ele não buscou alternativas para o time tentar melhorar. Se eu não me engano, eu acho que salvo a exceção foi no clássico contra aqui a Vila Sônia, que ele expôs mais o time para tentar evitar a derrota, mas são essas mudanças. Eu acho que às vezes ele faz uma leitura muito boa de como escalar a equipe. Então o Corinthians começa muito bem, mas a hora que precisa, vamos mudar o jeito de jogar. Eu sei que é começo do campeonato, que a gente falou aqui, mas vamos tentar mudar alguma coisa. Eu acho que ele tá querendo fazer o arroz com feijão. Então tira o lateral, põe o lateral. Tira a camisa 9, põe o camisa 9. Tira um volante camisa 5, põe um volante camisa 5. Mas acho que são características que o Dorival pode fazer, tem peças para fazer para tentar mudar um pouco a leitura do jogo, para que a gente possa ampliar o marcador ou não sofrer tanto que nem a gente vem sofrendo. Eu acho que ele pode melhorar isso pro decorrer do campeonato. Mas tá aí o ponto negativo do Dudu. E você, Gibson, qual é o seu ponto negativo desse início de 2026? O ponto negativo é que acabou o ano, começou o ano e continuou com aquele time ali com aproveitamento de 40%, 40 e poucos %, né? Desperdiçando ponto pra cacete. Você vê, a gente teve as 2 vitórias que a gente teve no campeonato, foi hoje, que foi quase na bacia das almas ali, quase sem querer no final da partida. E a única vitória que a gente teve que falar, ganhou, foi no primeiro jogo lá contra a Ponte, 3-0, falar, pra gente começar o ano empolgado, olha lá, 3-0, o time jogou pra caramba, que é o time que é o lanterna absoluto do campeonato, lá tá naufragado e semi-rebaixado, enfim. Então... com a vitória hoje, o aproveitamento fica em 53%, Gibson. Então, mas é mais sorte que juízo, né? Não é que você fala, mereceu. Mereceu. Foi sorte, né? Eu acho que hoje mereceu a vitória, Gibson. Não, esse jogo merecia acabar empatado. Era pra ter sido outro empate, ou seja, a gente estaria com uma vitória só contra a Ponte, que é o time que tá semi-rebaixado lá no fundo da tabela, e o resto seria um monte de empate. E ainda não mostrou nem um pouco sinal de que vai engatar a jogar bem. Eu acho que você tá sendo muito cruel ainda com 5 jogos e o aproveitamento não está em 40%, o aproveitamento está em 53%. No ano passado, tava em 40 o aproveitamento... até os 47 minutos do segundo tempo. Mas conta, ué. Conta, ainda mais num campeonato curto desse, que poucos jogos. Conta e conta muito, Gibson. E o aproveitamento do ano passado do Dorival foi 51% no geral, né? No brasileiro foi de 40%. Aí chega no aproveitamento que você... E você, para fazer justiça, você sempre reclamou que o Corinthians deveria ter disputado mais o brasileiro, mais a Vera, enfim. Mas naquela coisa que a gente falava muito no ano passado de escolher jogos, acabava escolhendo jogos de mata-mata, enfim. Foi por isso que a gente foi campeão da Copa do Brasil, acabou deixando de lado o brasileiro e realmente foi muito, muito fraco o desempenho no Campeonato Brasileiro, né? Pois é, mas é dureza. Enfim, Ana, agora os pontos positivos. Deixa o negativo para trás. Qual é o seu ponto positivo nesse início de 2026? O meu ponto positivo vem de encontro ao meu ponto negativo, que como o ataque não está funcionando, pelo menos o Dorival não está insistindo em colocar 2, 3 atacantes
e a gente vê inoperância. Eu gostei muito quando ele colocou contra o time da Vila Belmiro lá, um jogo com 5 atacantes, eu acho que foi uns 5 meias. Eu acho que foi uma jogada inteligente, uma jogada que deu certo. Infelizmente, a gente não conseguiu matar o jogo, a gente teve várias oportunidades de matar o jogo, mas eu acho que o desempenho nesse jogo foi bom. O jogo contra a Vila Sônia, a gente tomou um gol bobo, mas a gente dominou a partida do começo ao fim. Pelo menos, eu acho que ele tem conseguido montar um meio de campo competitivo, um meio de campo que a gente consiga dominar o jogo, que para mim, eu não via há muito tempo isso no Corinthians. O Corinthians era mais reativo, agora não. Eu acho que o Corinthians está propondo o jogo, está criando. Lógico, falta concluir em gol ainda, mas isso não é ainda uma coisa que a gente consiga fazer, mas está criando muito mais chances do que se você pegar os jogos do ano passado. E o ano passado mesmo, a gente ganhou do Velo Clube no final do jogo também. Foi 2-1 com o gol do Thales Magno lá no final do jogo. O começo de temporada é difícil, é complicado, mas eu acho que o Corinthians tem tido bons meios de campos aí. Eu acho que isso pode dar bastante fruto durante o ano. E eu fico aqui o meu desejo já, né? Falando aqui do ano de 2026, eu espero que o Dorival chegue até o final do ano, que a gente consiga trazer um treinador do início ao fim do ano, né? Não tenha mais troca de treinador. E você, Dudu, o que você tá vendo de positivo nesse início de 2026? Vai um pouco também em relação ao que eu tinha falado como meu ponto negativo. O que eu vi muito de positivo, acho que a equipe, depois aí do título da Copa do Brasil, ela cresceu bastante. Mas eu acho que o Corinthians hoje é uma equipe muito mais preparada. A gente pode falar assim, a gente tinha uma expectativa como terminou 24, né, por causa da sequência de vitórias, de uma equipe melhor em 25, e acabamos não tendo isso. Mas eu acho que essa maturidade que o time teve, principalmente nessa fase final da Copa do Brasil como título, eu acho que traz essa segurança, traz um crescimento como equipe para essa temporada. Então que a gente possa ter esse crescimento e almejar coisas melhores para esse ano, né? Assim, o título paulista seria muito bacana o bicampeonato, mas assim, não passar sufoco, não fazer feio na Libertadores. Então acho que a equipe cresceu nesse aspecto, porque basicamente a mesma, deve vir ainda um outro reforço, mas o Corinthians, eu vejo esse crescimento na equipe aí, para que a gente possa ter um 2026 mais tranquilo. E o crescimento, o Bidon mostra muito isso, né? Como o futebol do garoto cresceu muito. E eu não cansei de ver ainda o drible dele na final da Copa do Brasil. Sempre que passa nas minhas redes sociais, eu paro para assistir de novo. Que driblaço. E que jogador que é o Breno Bidon, né? Hoje entrou também e o time melhorou bastante com a entrada dele. Tá jogando bem mais que o Garro, aliás, hein? Bem mais que o Garro nesse início de ano. E você, Gibson, como é que você tá vendo aí esse início de 2026? Quais são os seus pontos positivos? O meu ponto positivo tem diretamente conectado com o meu ponto negativo. Se o negativo era que a gente continua jogando com 40% ali, 40 e poucos, vai 50 agora, o lado positivo é que pelo menos a gente não caiu de produção, né? Pelo menos a gente não tá com 30%, 25%, que aí ia ser muita lama. Eu não consigo ver esse progresso que o Dudu vê. Eu consigo ver no time, eu consigo ver progresso em jogadores. Acho que o Bidon tá jogando um bolão, não sei o quê, mas o time como um time, eu não enxergo progresso. E tivemos muitas não, né? Algumas contratações, tivemos algumas saídas e algumas contratações. Vamos falar dos 3 confirmados por enquanto, né? O Matheus Pereira, o Pedro Milans e o Gabriel Paulista. Dudu, começa falando do Matheus Pereira. Matheus Pereira foi um jogador agora que era nosso, né? Por incrível que pareça, o Matheus Pereira já foi jogador do Corinthians, chegou a disputar 2 Copas São Paulo de juniores, ganhando em 2015 e perdendo em 2016, era o camisa 10, ele até perdeu o pênalti, né? A gente chegou na final da Copinha em 2016 contra os Urubus, ele acabou perdendo um dos pênaltis na disputa. Ele fez o gol no tempo normal e depois perdeu o pênalti na disputa. É que ele ficou muito marcado pelo pênalti, né? 10 anos atrás, porque foi cavadinha, enfim... Mas ele é um jogador... E por incrível que pareça, né? Ele foi aproveitado no elenco em 2015. Ele tem o título de campeão brasileiro em 2015 com o Corinthians. Na época, lá o Tite chamou ele para algumas partidas. Depois foi convocado até lá para a Florida Cup no começo do ano. Não foi nem utilizado, mas enfim, ele tem essa marca.
Ele é um jogador, é um meio-campista naquela época da Copinha, mais camisa 10, que nem a gente falava, né? Ele tinha a função mais de municiar, ele jogava mais próximo da área. Agora, desde que ele saiu do Corinthians, ele rodou por times como Juventus, né? Foi para o Barcelona B, enfim, ele estava para o Fortaleza, o Corinthians é empréstimo. Ele joga muito na parte do meio, ele tem essa parte de criação de jogada, mas ele joga um pouco mais recuado. A gente até pôde ver hoje, né, o Garro fica mais à frente para municiar, e ele fica mais responsável por saída de bola, assim. Vale só ressaltar que desde que ele chegou, ele jogou todos os jogos, né? Desde que ele... Hoje o jogador chega, joga e depois que ele é apresentado, né? Ele foi apresentado depois, ele acabou jogando o clássico contra a Vila Sônia, mas ele, desde que ele chegou, não fez os 90 minutos, mas ele fez aí dos 5 jogos que o Corinthians fez, ele já fez 4 partidas, e acho que vai ser uma peça muito fundamental aí pro time, pro Dorival, pros campeonatos que a gente tem pela frente. Ele chegou para substituir tentar suprir a saída do Maicon, né? E também o Corinthians ganhar mais opções ali do meio, né? A chegada dele levou a saída do Rian, o garoto da base, que foi justamente para o Fortaleza, né? Por empréstimo, mas o salário todo pago pelo Corinthians, que também pagou para o Fortaleza 1,8 milhões de reais. No caso o Corinthians resolva adquirir o Matheus Pereira, esses valores todos serão descontados. Parece que já tem o valor de passe fixado no contrato, mas ainda não sei qual que é o valor. Então é como se fosse um leasing, né? Pagou e tal, tá pagando as prestações, no final do contrato, se quiser ficar, paga um pouquinho a mais e desconta o valor total, o que já foi pago. Ele que tá jogando com a camisa 23, e 23 é a idade do Pedro Milans, Ana. O que você pode falar do jogador uruguaio? É um lateral direito, né? A gente tinha essa carência, a gente não tinha um reserva imediato do Mateuzinho, né? Jogou o Kaká improvisado, jogou o Félix Torres improvisado. Então ele vem, ele foi... o time da carreira dele é o Juventude de Las Piedras, mas logo ele vai transferido para o Peñarol, e no Peñarol ele fica 4 anos no Peñarol, desde os 19 anos aos 23, e agora ele saiu livre, né? Acabou o contrato dele com o Peñarol, ele veio como jogador livre do Corinthians. Ele chegou a jogar no Sub-17, no Sub-15 da seleção uruguaia. Ele se descreve como uma característica mais ofensiva, apesar de hoje a gente não viu isso no campo, nenhuma chegada ao ataque tão característico, mas como jogador uruguaio, né, a gente sabe que raça, por exemplo, não vai faltar. O ano passado ele teve 46 jogos, 2 assistências. Vamos ver como é que vai aí, né? Não jogava desde 30 de novembro. O último jogo dele tinha sido 30 de novembro, então ainda tá se acostumando. Espero que seja pelo menos regular aí para substituir o Mateuzinho. Vamos ver se esse Pedro Milans faz uma sombra aí pro Mateuzinho. Ele que foi seleção de base no Uruguai também, chega a ter participações, né? A Egipção, fala do nosso zagueiro aí, Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista, eu até tava me perguntando por que chamava Gabriel Paulista, né? Porque ele nunca jogou no time de São Paulo, é a primeira vez que ele vai jogar no time de São Paulo agora, né? O que talvez explica porque ele chama Gabriel Paulista, porque ele foi revelado em Vitória. Lá em Vitória ele é o Gabriel Paulista, foi daqui, enfim. Mas ele nunca jogou num time paulista, primeira vez que vai jogar agora aqui. É um cara que já tá ali mais pro final da carreira, tem 35, se me fala a memória. Ficou um bom tempo ali na Europa, mas ficou andando de um time pro outro ali, mas teve pequenos períodos de titularidade, assim, a maior parte do tempo ficava na reserva, entrava, saía, negociado. E ele tava lá no Besiktas, né? É isso? Besiktas, isso. Agora, antes de vir pra cá. Da Turquia, é isso. Ele tem uma passagem também curtinha ali, 1 ano e meio no Arsenal também, mas também, enfim, não se firmou. Então é um cara que pra mim vem pra compor elenco, né? Assim, é um cara que tem experiência, mas não é um cara fodão. Então, assim, o pessoal confunde experiência com jogar bem, né? Experiência é o cara já ter se ferrado bastante na vida, isso é experiência. É o cara que vai entrar num jogo importante e não vai tremer, porque é um jogo importante. Isso não quer dizer que ele vai jogar bem, porque é um jogo importante, né? Então, pra mim, é um cara que chegou aí pra compor elenco, né? E eu, particularmente, não curto muito essa contratação de
contratar cara com 30 e tantos anos de idade, cara. A gente teve um problema recentíssimo. Até 1 ano e meio, 2 anos atrás, que a gente tava com um time que parecia cocum. Né? A gente tava pra jogar com média de idade de 30 anos de idade. Quando a média de idade é 30 anos de idade é porque fudeu, né? Os caras morrem aos 15, 20 minutos do segundo tempo. Então, eu não gosto de contratar esses caras, assim, tipo, enfim. Sei lá, pra mim a contratação aqui não acrescenta muita coisa. Vai ficar ali pra compor elenco, né? Vai ter que suar a camisa se você quiser uma vaga na zaga, mas não sei se vai... Eu acho que não vai conseguir, porque tem zagueiro melhor. Acho que ele chega pra gente não ter que usar o Kaká logo de cara, ainda mais agora com a saída do Tchoca. A função dele é essa, né? A nossa zaga titular deve ser o André Ramalho. A função dele é nos proteger do Kaká, né? Eu acho não do que adversário, isso, né? É meio que isso, né? O Gustavo Henrique e o André Ramalho, o Tchoca tava, enfim, talvez lutasse um pouco ali com o André Ramalho. No final do ano não foi assim, né? Mas talvez esse ano acontecesse. Agora o Tchoca negociado. Ele passa a ser a nossa terceira opção na zaga e é a nossa barreira de segurança para o Kaká não jogar. E eu espero que o Corinthians traga mais algum zagueiro aí, sei lá, para aumentar essa fronteira entre a titularidade e o Kaká. Vai ser importante. Enfim, o Corinthians ainda negocia, né? O Caio César, do Al Hilal, parece que está no avião nesse momento para chegar em São Paulo na segunda-feira e ser jogador do Corinthians. Parece que a negociação já está toda acertada. Enfim, só o que o Al Hilal pediu para ele jogar mais alguns jogos, já que estava acontecendo a Copa Africana e eles estavam com menos jogadores no elenco. E fez gols, enfim, até numa dessas partidas, né? Outro que parece que pode chegar, e a Ana falou aqui com a negociação do Tchoca, talvez ganhe bala para o Corinthians gastar, e é o Alisson do Jardim Leonor. E o que está acertado, mas está se recuperando de uma cirurgia, é o João Ricardo, goleiro do Fortaleza. Tá tudo acertado entre o Corinthians, o jogador, e o Fortaleza, só que ele está se recuperando de uma contusão no ombro. A alta dele deve ser agora em março, né? E aí o Corinthians vai avaliar para definir, enfim, se der tudo certo, espero que esteja tudo certo, né, com o jogador, não tenha problema nenhum. Ele chega também um jogador mais velho, desse de que o Gibson gosta, né? Mais experiente, para ser o nosso goleiro reserva aí, no lugar do Hugo Souza, o Neneca. Enfim, a gente vai falar um pouco mais desses jogadores, claro, se confirmar isso, né? Aparentemente o Caio César já diz que tá no avião já, né? Então, enfim, mas vamos falar um pouco mais desses jogadores, caso eles se apresentem aí, cheguem e sejam anunciados. Ô Ana, e na Copa São Paulo, teve algum destaque? Alguém que a gente pode, de repente, aparecer aí para nos ajudar na zaga, no ataque, no meio campo, nas laterais? O que você viu aí? O do Corinthians que foi eliminado logo cedo, né? No primeiro jogo eliminatório, o Corinthians caiu fora da Copa São Paulo. Olha, a Copa São Paulo do Corinthians foi uma Copa São Paulo fraca, né? Mas merecida que seja fraca, pelo que o Corinthians fez na base do ano passado, né? O Corinthians praticamente criou uma feira de jogadores, né? Contratando 80, mandando embora. Agora cada vez manda embora uma leva de 20, 30, é um negócio insano que o Corinthians fez na base ano passado, né? E coisas que são feitas erradas, que começam erradas, não tem como terminar certo. Mas eu acho que o destaque principal do Corinthians foi o zagueiro Iago, né, que é um zagueiro de 16 anos, que já está sendo observado por times de fora, né? Eu não acredito que ele possa ser um reforço para o profissional esse ano, tá? Ele ainda é um zagueiro que tem que maturar, mas é um bom zagueiro. Para mim foi o destaque principal dele. O Corinthians subiu agora o Guilherme Pires, que jogou de lateral esquerdo na Copinha para treinar junto. Não sei se é por causa desse não acerto com o Angeleri, mas também acho que não vai jogar, mas está treinando está treinando agora com os profissionais, né? E teve o Favela, que até pelo nome e tudo, o Corinthians está pensando em contratá-lo, e é um centroavante que segura bem a bola. Então acho que esses foram os destaques principais ali do Corinthians, né? Vamos ver se o Corinthians melhora o seu trabalho de base aí. O Corinthians que tem muito problema na base, está impedido de jogar alguns campeonatos por aliciamento de jogadores, perdeu 3 jogadores aí para o rival, já estava ruim ainda, mandou 25 afastado agora procurar time. Então vamos ver se o Corinthians agora acerta a sua base e faz um time sub-20 que tenha perspectiva de
de revelar jogadores, como a gente sempre fez, foi o próprio caso do Breno Bidon, né, do Rian, do Kaique, tantos jogadores que a gente tem na base, o Choca, que foi vendido agora, né, o André. Então, eu espero que volte a ter a base que era há pouco tempo. Não, o que foi feito na base do Corinthians foi um criminoso até, né? E essa copinha o Corinthians jogou com muitos jogadores de 16 anos, né? Muitos jogadores muito novos, que tem muitas Copas São Paulo pela frente, mas não deveriam estar jogando já a Copa São Paulo, né? Olha, eu gostei bastante do goleiro, do Matheus, do Corinthians. Enfim, vai ser difícil ter oportunidade, que a gente falou aqui, tá trazendo agora um goleiro de 37 anos. Né? Tem outros goleiros na frente, mas achei muito interessante dele. Foram poucos jogos, mas enfim, quando precisou, ele foi bem. E Gibson, e a situação do Martínez, que está na Venezuela, não voltou das suas férias, está com aquele problema de passaporte que já atrasou a volta dele numa data FIFA, né? No ano passado, o que foi falado, que o Marcelo Passo falou, que o passaporte dele já está todo cheio. Que inveja, hein? Tem um passaporte todo cheio, todo carimbado e tal. Já viajou muito o Martínez e agora ele precisa tirar um novo. E com a confusão toda que está acontecendo na Venezuela lá, né? Com invasão americana e tudo mais, não fica pronto nunca o passaporte do Martínez para ele voltar para São Paulo. Então, o cara tá no limbo lá, né? É aquele filme do Tom Hanks, né? Que ele fica no aeroporto que não tem passaporte, né? Pelas fotos ele não tá no aeroporto, não. Não, tá no jet ski. Enfim, tá passando. Mas o cara fica ilhado ali porque o cara não pode sair, né? E o cara tá lá no limbo, porque, enfim, ele precisa de passaporte novo pra poder vir pra cá, inclusive, pra entrar no Brasil, né? Não é nem pra ele jogar fora pelo Corinthians, né? Pra voltar pra cá ele precisa do passaporte. E vai ficar lá enquanto não resolver essa encrenca, né? Só que o país tá Amazônia, enfim, tá um puta caos. Teve um presidente idiota lá que foi sequestrado pelo outro presidente idiota lá do norte, né? Então um monte de idiota fazendo idiotice e o país que paga o pato, no caso Venezuela, né? E aí o Martínez tá incluso no pacote dos venezuelanos que estão se fudendo nessa história toda, né? Então, enfim, ele tá. O pessoal reclamou, porque ele tá lá, porque ele tá na praia. Bicho, se eu tivesse. Você já viu as praias da Venezuela, cara? É Caribe aquela porra, mano. Se eu tivesse na Venezuela preso, eu ia estar na praia com certeza. Tipo, ninguém ia me achar na cidade, não, cara. Né? Mas enfim, a hora que liberar o cara, ele veio, né? Mas acho que não é muita opção dele. Eu acho que esse negócio da praia é muito assim. Se ele tá esperando o passaporte, ele pode fazer o que ele quiser, na verdade, né? Ele tem imagem deles treinando, no tempo que ele não tá treinando, ele tá vivendo a vida dele lá. Agora, se você acredita que ele já recebeu o passaporte e tá fazendo corpo mole, aí é outra história. Na verdade, assim, obviamente ele não é... Pra mim, assim, a pessoa tem que ser, no mínimo, organizada, né? Ele não podia deixar o passaporte dele ter enchido, sendo um jogador de futebol. Mas tudo bem, encheu, sei lá, não viu. Porque eles têm assessor pra tudo, né? Mas pra isso... Ele pode ir pra praia, porque ele tá lá preso, mas por que ele não pode responder a mensagem do Dorival, né? O Dorival disse bem claro que ele não responde, que a última mensagem ele não respondeu, né? Então, assim, acho também um pouco desinteresse. Não tô falando que tem que rescindir contrato, nada disso. Mas o cara também precisa ter o mínimo, né? De interesse para jogar no Corinthians, né? Vou passar o pano pro Martínez, hein? No ano passado a gente não passou o pano pra ele, né? Mas o que ele jogou na final da Copa do Brasil, deixa o cara ficar um pouco mais de tempo aí, enfim, não tem... Vou acreditar nele de que é o problema do passaporte, não chegou ainda. E quando chegar ele vai vir correndo e dominar o nosso meio campo, que nem ele dominou nas finais da Copa do Brasil. Ana, e quem tá fora do Brasil também são as brabas, né? Mas dessa vez com o passaporte tudo certinho, estão em Londres para a disputa do Mundial, é isso? É tudo certinho mais ou menos, né? Nós temos 3 jogadoras que embarcaram, que não sei se já embarcaram, né? Porque é a venezuelana, Day Rodrigues, a colombiana Paola Garcia e a também colombiana Gisela Robledo por problema de visto, né? Porque esses países têm que ter visto para Londres, né? Então... essas 3 iam embarcar depois, mas as que foram, tá tudo certinho, né? O Corinthians estreia essa semana
na Copa dos Campeões, né? Que é como se fosse uma mundial aí de clubes feminino, né? O Corinthians vai jogar quarta-feira, 9h30 da manhã, contra o Gotham, que é do time da Gabi Portillo, mas o time é tão bom que a Gabi Portillo não é titular ali. Então, tipo, vai ser uma pedreira jogar contra esse time. O Corinthians, eu acho que fez uma janela boa, com bons reforços, né? Trouxe a Agostina na zaga, que não foi porque se machucou, mas trouxe a Ana Vitória, que é uma volante de seleção, trouxe a Paola Garcia, que é volante de seleção colombiana, trouxe a Belém Aquino, que é outra atacante de seleção uruguaia, que jogou no Internacional muito bem, trouxe a Raíssa, que foi destaque do Bahia. Então, acho que o Corinthians trouxe bons jogadores que, ao contrário dos outros anos, são jogadores que chegam para ser titular, que não que vão ser titulares, mas que possam assumir titularidade, que possam assumir responsabilidade. Nas últimas temporadas, o Corinthians não tinha contratado jogadores nesse nível. O problema ali é, assim como no masculino, é a lateral esquerda, que nós temos a Tamires e a Juliette ali. É do tipo que o Gibson gosta, né? Aquelas jogadoras acima de 35 anos, né? Então, é um problema ali. Mas eu acredito que dá jogo, acho que o Corinthians vai fazer um bom papel contra o Gotham, é um jogo único, né? Então, espero que dê o Corinthians e que a gente jogue provavelmente contra o Arsenal, né? Que é um campeão da Copa Copa do UEFA lá, feminino, mas é legal. Eu acho que eu gostei também do logo que o Corinthians fez, Bravas em Londres, né? O Corinthians colocou uma réplica na Neoquímica Arena daqueles telefones, daquelas cabines telefônicas de Londres, eu não sei o nome daquilo. Aquela cabine vermelhinha que o pessoal tira foto, né? Fez foto com elas também, fingindo que estão tomando chá da tarde. Fez uns negócios legais, assim, para as Bravas, mas espero que representem bem o Corinthians, né? Que representem bem o Brasil e que a gente chegue na final da Copa dos Campeões, mas não vai ser tranquilinho, não. Vai ser um jogo bem difícil. Vai ser bem difícil o jogo transmitido pela Cazé TV, meus amigos. 9h30 da manhã, na quarta-feira. A Ana não falou, né? Mas o Gotham não é de Gotham, não existe cidade de Gotham. Não é o time do Batman. Nova York. Não tem Gotham? Não tem Gotham lá. Onde o Batman atua, então, né? Na sua imaginação de criança, ele está presente. Cara. Daqui a pouco não deixa de morrer. Também não tem a cidade do Super-Homem. Praticamente, agora você falou que não existe Papai Noel para as pessoas. E falou que não existe Metrópolis também. É foda. A Ana falou do outro jogo, né? O Arsenal vai jogar contra o Asfar de Marrocos. O ganhador deles vai fazer a final com o ganhador do Corinthians e Gotham. Fala, Não, só lembrando que assim, o Corinthians, por já estar na semifinal, já ganha $200 mil. Indo para a final, tem um prêmio de $2.300.000 para o campeão e o vice de $1 milhão. O time do Arsenal, eles estão, o pouco que eu olhei lá tudo, eles estão com a faca no pescoço. As meninas estão com tudo querendo por jogar em casa esse título. Faca nos dentes, então, né? Não faca no pescoço. Faca nos dentes, desculpa. É o horário já. Mas porque teve a única vez que o Arsenal chegou na final desse Mundial, que antes não se chamava, foi contra o São José, aqui do Brasil, e perdeu. Então o Arsenal tem essa rivalidade, assim, eles estão querendo. Não vai ser um jogo muito fácil contra o Gotham, mas vale ressaltar que indo para a final, sendo o Arsenal, vai ser no estádio do Arsenal. Torcer, né, para que as Brabas cheguem na final e que a gente possa ganhar mais Libertadores com elas, para que a gente possa disputar mais esse Mundial feminino, porque o masculino vai ser mais difícil. Que isso, Dudu, a gente chega lá esse ano. E, Gibson, a gente não pode deixar de falar da possibilidade de SAF no Corinthians. Eu acho que esse é o grande ano que essa chavinha precisa virar no Corinthians, né? E no começo do ano, a Safiel chegou a se oferecer para pagar o estádio e o Transferban, que na época estava vigente, né? Depois o Osmar conseguiu, acho que pegou dinheiro emprestado, adiantado lá da Liga Forte União, que não é mais Liga Forte União, é Futebol Forte União, e conseguiu pagar o Transferban. O estádio ainda está devendo aí uma grana para a Caixa. A Safiel tinha oferecido, caso o Osmar Stabile assinasse aquele termo não vinculante, que não aconteceu, né? Enfim, você acha que essa ficha vai cair nesse ano com essa diretoria?
E eu não tô nem falando da SAF fiel exatamente, né? Mas de que precisa virar uma SAF. Olha, isso aí vai ser uma luta ali dentro, né, cara? Os caras não vão querer abrir mão até o último. Enquanto eles puderem postergar, isso eles vão postergar. A gente sabe, a gente conhece a laia do povo que tá lá dentro, né? Então, que vai sair, vai. A questão pra mim é se vai sair tarde demais. Os caras vão protelar o quanto eles puderem, assim, eles vão morrer, tipo assim, sabe quando o peixe sai da água e vai ficar se arrastando na terra ali até acabar o último respiro ali. Então vai ser difícil. Concordo com o que o Gibson falou. Eu acho que os caras vão fazer de tudo para não virar SAF, para não ter que assinar. Ninguém quer ser o portador da caneta. Só que a gente não pode esquecer também do outro lado que tem a possibilidade de uma intervenção judicial no Corinthians, né? Então é quase meio que uma via sem saída. Ou vai virar uma coisa ou vai virar outra. Eles estão tentando protelar, eles estão tentando ficar o mais tempo possível lá dentro, mas é impossível que se pague, do jeito que eles administram, é impossível que eles paguem as dívidas. Então, ou vai ficar SAF, ou vai virar uma intervenção judicial. Eles vão ter que escolher ali o que é melhor para eles na hora que isso acontecer. E eu só queria falar que, assim, tá rolando também a SAF da Portuguesa, né, da Luzinha. E estão falando em valores aí de 1 bilhão e tanto. E, na verdade, quando você lê os pormenores, a quantidade que os caras estão aportando é muito menor. É muito menor que isso. E existe uma promessa de depois, enfim. É uma situação muito parecida, aliás, com o que o Ronaldo, o fenômeno, fez com o Cruzeiro, na época que ele comprou o Cruzeiro. Se vocês não estão inteirados, vão pesquisar aí o que ele fez com o Cruzeiro. Ele ganhou muita grana com o time, ajudou, enfim, o Cruzeiro hoje tá bem e tal. Para os cruzeirenses talvez tenha sido a salvação naquele momento, mas ele aportou muito pouco dinheiro no Cruzeiro. Enfim, depois ganhou muita grana. Os próximos jogos do Corinthians essa semana dá um tempo no Campeonato Paulista. Não temos jogos do Campeonato Paulista. Temos a estreia do Corinthians contra o Bahia. O jogo é mando do Corinthians contra o Bahia, mas vai ser disputado na Vila Belmiro, quarta-feira, 20h. Ana, em 2025 a gente também estreou contra o Bahia, né, no Campeonato Brasileiro. Foi fora de casa, 1-1, gol do Héctor Hernandes. O empate veio lá no final dos 44 do segundo tempo. Quarta-feira vai ser na Vila, né? Eu acho que o Corinthians vem com o time mesclado de novo, já pensando no dia 1º. Acho que se for pensar no dia 1º, acho que é capaz até do Memphis entrar um pouquinho para ter um pouquinho de ritmo de jogo, né? Mateuzinho e Matheus Bidu devem voltar aí para começar com o pé direito o Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians sempre faz isso, né? Ele vai jogar o Brasileiro, mas ele vai estar pensando no dia 1º. Eu espero que o Corinthians jogue sério, que jogue já o Campeonato Brasileiro, porque, assim, essa Copa dos Campeões, eu sei que é um jogo só, que pode, mas isso aí é uma bobagem, isso aí, desculpa. Pra mim é um jogo caça-níquel. Ou caça-aposta, hoje em dia é aposta, né? Tipo, mas eu acho que tem que dar muito mais importância já sair com os 3 pontos no Brasileiro do que pensar nesse dia 1º. Pra mim isso aí é uma bobagem. É um título, tá? Mas é um título que tem em fevereiro, em março nós não vamos mais lembrar que a gente ganhou essa droga aí. Então, tipo, eu acho que tinha que começar bem no Brasileiro, já fazer os 3 pontos. Tentar garantir o máximo possível, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois da Copa com o Corinthians, né? Alguns jogadores devem sair, então a gente tem que conseguir o máximo de pontos possíveis nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro. E Gibson, não é a primeira vez que o Corinthians vai mandar jogos na Vila Belmiro, você sabia disso? O Corinthians mandou jogos. O Corinthians mandou jogos na Vila 2 vezes, mas foi naquele torneio de verão que chamavam, né? Em 86. O Corinthians ganhou de 3-0 do Grasshopper, da Suíça, gol do Edson Boaro e o Lima 2 vezes. E em 96, 10 anos depois, mandou o jogo contra o Cruzeiro também, no torneio de verão. O jogo foi 1-1, o gol do Leônidas, que ninguém nunca mais ouviu falar
no Corinthians, né? Mas enfim, eram jogos desse torneio de verão que eram disputados, todos os jogos desse torneio eram disputados no mesmo estádio. Então, enfim, não foi uma escolha. não foi uma escolha, foi um jogo atrás do outro, enfim. Amistoso, 2 amistosos aí. Essa é a primeira vez num jogo valendo campeonato, 3 pontos aí, na Vila Belmiro, aquela confusão toda das datas justamente da Supercopa, que é o próximo jogo de domingo, né? Como é que você tá vendo essa estreia do Brasileirão, Gibson? Olha, considerando, tudo bem que vai ser em Santos o jogo, mas para apostar que vai estar entupido de corintiano lá para ver essa partida, enfim. Então não me preocupa de selar a partida. Mas eu concordo com o que a Ana falou. Para mim é muito mais ganhar esses 3 pontinhos do Brasileiro do que esse joguinho do fim de semana aí. Ficaria muito mais feliz em já estrear no Brasileiro com uma vitória, mesmo porque nos últimos anos o Brasileiro não tem sido trazido boas lembranças pra gente, né? A Ana também já lembrou muito bem, segundo semestre capaz de uma galera sair. Então, esse primeiro semestre, fazer um bom Brasileiro, seria muito bom começar o ano já mais tranquilinho, mais relax, né? Numa relax, numa tranquila, numa boa, como diria aquela música do Tim Maia do Racionais, né? Mas, enfim, a ver, né? Mas eu gostaria muito de começar com uma vitória brasileira. E você, Dudu, como é que tá vendo essa partida aí? Você gostou dessa mudança do Corinthians, levar o jogo um dia antes e tirar da Neoquímica Arena? O fato de tirar da Neoquímica Arena é que a gente não gosta, né? Porque é um estádio maior, tem mais capacidade, é a nossa casa. Mas, já que voltaram essa Copa dos Campeões aí, que o Corinthians já conquistou exatamente em cima dos Urubus lá em 91, eles colocaram os Urubus para jogar na quarta e o Corinthians para jogar na quinta. Ou seja, já dando uma certa preferência. Então, eu acho que essa manobra que o Corinthians fez foi interessante para poder viabilizar, já que eles jogam aqui em São Paulo, então o Corinthians não poderia jogar, né, na quarta-feira. Eles enfrentam o time da Vila Sônia. Nesse aspecto, eu acho que o Corinthians foi inteligente. Se vai dar certo, a gente vai ficar sabendo só depois do resultado. Mas tem que tomar cuidado. Tem que já entrar mais disposto no campeonato. Todo jogo vale os mesmos 3 pontos. Então seria importante a gente começar vencendo para poder tentar ter um campeonato um pouco mais tranquilo. Até porque a gente vai enfrentar um time que se destacou nos últimos anos. Vem mantendo um trabalho com o técnico. É um time já entrosado. Então não vai ser um jogo fácil. Que nem você falou, ano passado a gente já deu esse azar, entre aspas, de enfrentar eles na primeira rodada, depois de um título paulista, ou seja, que aí foi um time inteiro reserva, né? Conseguimos empatar, mas enfim. Então eu espero que o Corinthians tenha um pouco mais forte, mas que possa vencer dessa vez e começar com o pé direito brasileiro aí, porque esses 3 pontos vão ser muito importantes pra gente. É um título depois, mas enfim, o Campeonato Brasileiro, para nós, pelo menos para mim, é muito mais importante que uma Supercopa aí do Brasil. Deixa eu entender, eu sou o único que vê mais, acho o jogo da Supercopa, do Flamengo, do domingo, com mais importância do que esse jogo contra o Bahia, aqui na Irmandade? É isso mesmo? Sim. Eu achei que o Dudu ia concordar comigo. A princípio você gosta de coisa com Copa no nome. Não sou eu, é esse Corinthians. O brasileiro a gente não tem chance, meus amigos. Brasileiro a gente não tem chance. Não, mas eu não tô pensando em ganhar o brasileiro, não. Copa. Eu tô pensando em passar o ano sossegado. Eu acho que esse ano vai ser assim mesmo. O Gibson reclamou dos 40%. Esse ano se prepara, Gibson. É 40% do Campeonato Brasileiro. De aproveitamento escapando ali nas últimas rodadas. Não, por isso que precisa começar ganhando o Bahia, que se dane o Flamengo. E a Copa, os jogos mata-matas, é que a gente vai ver o time jogar a Vera. Esse aqui é o ano do Corinthians. Enfim, a Libertadores daqui a um tempo que a gente vai começar a falar, mas eu já acho, se o Corinthians passar da Copa, da fase de grupos, acho que o problema do Corinthians é a fase de grupos, porque como o problema da Libertadores passada, a gente não conseguiu nem chegar na fase de grupos, né? Se o Corinthians passar da fase de grupos, na fase de mata-mata, eu acredito nesse time. Na fase de grupos, eu não acredito nesse time, não. O brasileiro é uma coisa, o brasileiro pontos corridos, eu não acredito nem um pouco. Agora, na Supercopa, domingo, no Mané Garrincha, jogo transmitido pela TV Globo, que a gente vai ter essa semana, 4 da tarde, acredito em muito no Corinthians. Eu acho que a gente viu no ano passado o Corinthians conseguir passar por adversários que eram difíceis, passar com louvor, não facilidade não, com louvor por alguns adversários, o 100 Mundial é um deles,
E os urubus cariocas ficou faltando. Esse é o jogo para a gente se impor mais e mostrar que esse time consegue mais. Não, Gui, mas peraí, você tá me entendendo errado. Não é que eu não acredito no time. Muito pelo contrário, o Flamengo tá com um começo de ano horrível. Tá na zona de rebaixamento do Campeonato Carioca. Muito pior, exatamente. Não, Eles não é que eu não jogando acredito. com sub-20. Eu só não me importo. Eu acredito que o Corinthians pode ganhar. Eu acho importante esse título. Acho que do mesmo jeito que o título paulista deu ânimo pro Corinthians, esse título pode dar também. Eu acho que é muito importante, sim, pro Corinthians, pros jogadores se imporem. Enfim, minha expectativa essa semana é para esse jogo. Para você não é, então, Eu Ana? nem lembro quem jogou esse jogo ano passado. Foram os dois do Rio. Não sei quem ganhou, não sei. Tipo, pra mim, isso aí, eu te falei, pra mim isso aí é uma invencionice pra falar, tem a Copa dos Campeões. Eu não acho que isso aí signifique nada. Não acho que isso aí tenha mérito nenhum, sei lá, e ganhar um jogo, tipo... eu ganhei uma Copa. Tipo o Ramon de Carranza, lembra? Na nossa época tinha isso. Nada. Se o Corinthians jogasse o Paulista e o Brasileiro, pra mim, e largasse esse negócio aí, pra mim tava ok. Lógico que eu vou torcer pro Corinthians. Quero que o Corinthians ganhe. Acho que o Corinthians tem total condição de ganhar. Mas eu acho que se a gente não chegar com 40... Vamos supor que a gente fique em novembro lutando para chegar com 45 no Brasileiro. Porra, nós somos o campeão da Copa dos Campeões. Não vai adiantar porra nenhuma. Eu prefiro ter os pontos no Brasileiro. Mas esse jogo vale título. Acho que o Corinthians está pensando nisso. E tem uma questão, a gente vai lembrar, o Dorival quando chegou, a partida anterior, a gente levou uma goleada desse time. Então acho que uma vitória importante, além do título, contra esse mesmo time que a gente levou uma traulitada um pouco antes do Dorival chegar, seria uma afirmação dessa equipe, né? Acho que é muito importante esse jogo. E aí a gente fala, não vale. Eu não lembro quem foi o campeão mineiro do ano passado, campeão carioca do ano passado. Eu lembro quem foi o campeão paulista. Os jogos que o Corinthians joga e ganha títulos, eu acabo lembrando, Ana. Em 2013, por exemplo, a gente lembra da Recopa, não lembra? Sim. Né? Era um jogo só, o campeão, não vale. A gente lembra da Recopa, põe lá. O Renato Augusto põe no currículo dele, fui campeão paulista em 2013 e campeão da Recopa lá. Quando é com a gente vai lembrar, né? O campeão paraense, eu não vou saber. Mas, enfim, estamos de lados diferentes, mas esperamos que o Corinthians ganhe os dois jogos, né? E aí fica todo mundo feliz. Bom, mas tá aí o jogo no Mané Garrincha, Dudu. E o Corinthians... Enfim, o jogo não tem mando, né? Mas o Corinthians chegou a propor no início quando estavam vendo onde seria essa partida, do jogo ser no Maracanã, com a renda dividida, né? Estádio meio a meio. O adversário não quis. O Corinthians propôs para ser no estádio aqui da Vila Sônia, para não ser no seu próprio estado, mas ser em São Paulo. Também não quiseram. O jogo vai ser no Mané Garrincha, Dudu. Eles não quiseram porque se coloca o jogo lá no Maracanã, tem mais torcida do Corinthians. A gente sabe disso, né? Agora eles preferiram um estádio neutro para ficar meio a meio para falar que tem torcida. Eu acho que vai ser um baita de um jogo, para falar a verdade. Acho que domingo vai ser um belo de um jogo para assistir. Vai ser um jogão. Espero que a gente consiga ser campeão, né, tranquilamente. Não, tranquilamente. É esperar para ver o que vai acontecer, né? Do jogo contra o Bahia e depois ver esse jogo contra o Flamengo. Mas independente de onde for o jogo, acho que é meio a meio, mas a maior torcida ainda é nossa. Eu fiz uma pesquisa, porque é esquisito, né? Jogo de mando... O mando é da federação, né? O mando é da CBF. Mas o Corinthians e o Flamengo já jogaram 7 vezes fora do estado do Rio de Janeiro e fora do estado de São Paulo, na história desse confronto. Eu não imaginei que fosse tanto jogo assim, viu? Em 66, o Corinthians fez uma excursão, né? E jogou 3 vezes contra o Flamengo em estádios internacionais. Aí jogou no Equador, jogou na Nicarágua e jogou na Guatemala. Em 71, a gente jogou no estádio Morenão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Era um amistoso, em 71. Em 79, outro estádio, no estádio Cerejão, em Taguatinga, Distrito Federal. Cerejão, o detalhe, Gibson, Cerejão com S. Em 91, jogamos no estádio Verdão, em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul. Foi 1-1. Gol do Fabinho, um golaço do Fabinho de voleio. E o detalhe é que o gol deles foi marcado pelo Marcelinho Carioca, de falta em 91. E em 2012 jogamos também um amistoso
contra eles no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Gol no início de temporada, né? O gol do Alex e do Liedson, 2-2. Então, 7 jogos fora, tanto do estado de São Paulo quanto do estado do Rio de Janeiro. Já disputamos contra esse adversário. Enfim, fica a curiosidade. Tudo amistoso. Tudo amistoso. Esse vale título. E a gente começou, Ana, falando do Big Brother Brasil, do Edilson Capetinho, que vai terminar, Gibson, falando do Oscar, né? Porque esse ano tem corintiano concorrendo ao Oscar. O diretor de fotografia do filme Sonhos de Trem concorre ao Oscar justamente de melhor fotografia. Quando ele ganhou o prêmio no Critics Awards, nesse início de ano, ele já mandou um Vai Corinthians logo que chegou no microfone para agradecer a vitória dele. Tem chance, Gibson? Você assistiu o filme Sonhos de Trem? Não assisti, mas já tô torcendo por esse cara. O filme tá na Netflix. Ó, aí sim, melhor ainda. É uma história mineira? É uma história de um lenhador, Gibson. Eu assisti o filme, a fotografia é muito linda. Enfim, você assistiu, Dudu? Você assistiu, Ana, esse filme Sonhos de Trem? É muito bom filme. Também tá indicado a melhor filme, não vai ganhar Sonhos de Trem, mas enfim. Mas torcer aí pro corintiano fotografia. É difícil, a questão da fotografia também é bem difícil, mas vale a pena a indicação. Ele já ganhou um, né, Dudu? A fotografia ele tá concorrendo com uma batalha após a outra. Marte Supreme, Os Pecadores e Frankenstein. Eu gostei dos Sonhos de Trem. E eu acho que é o único filme que a fotografia tem mais parte na história. Tem mais a ver com a narrativa, enfim. Os outros tem, claro, tem fotografias muito bonitas. Mas eu acho que no caso dos Sonhos de Trem, a fotografia tem um papel mais importante. Assim como a montagem também nos Sonhos de Trem, né? Que é tudo desconstruído, enfim, vai pra frente, vai pra trás. Mas é um filme interessante, vale a pena assistir e torcer pro brasileiro aí. Pro brasileiro e corintiano, e já que tem outros brasileiros concorrendo também, né? O Agente Secreto também concorre, melhor elenco, melhor filme internacional, melhor filme, né? E o Wagner Moura, que é torcedor do Vitória, como ator. Mas agora a nossa torcida toda vai ficar pro fotografia, né, Gibson? É a única categoria que interessa a ser assistida nesse Oscar. E eu espero que vocês assistam. Na semana que vem eu vou perguntar pra vocês quem é que assistiu. O Dudu, claro. Se quiser assistir de novo, Dudu, fica à vontade. O Gibson e a Ana, vamos ver o que eles acharam do filme na semana que vem. E se a fotografia tem alguma chance aí. Eu acho que a minha parte podia... Eu não entendo disso aí. Acho que a minha parte volta pro Edilson só e tá ok. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 472, em homenagem, né, Dudu? Em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo. Mas não sei antes o Gibson lembrar nossas redes, certo, Gibson? Bora, vamos lá. Estamos ao vivo somente no YouTube, mas temos também o Instagram, o Facebook, o Twitter, ou XOX, como você quiser chamar, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky, todos eles Irmandade Corintiana com TH, como eu já disse novamente, só no Blue Sky e no Twitter /x/x, que é Irmandade Timão. Eu queria mandar um agradecimento para a Vitória, que sempre escuta o nosso podcast lá, ela já comentou algumas vezes no Spotify e comentou no YouTube. Quando vocês voltam aí? Estamos de volta aí, Vitória, para você. E agora, todo domingo, Dudu, que horas que é a nossa live? Olha, nós vamos falar cá a cada domingo. Semana que vem, horário tradicional, 7 horas da noite, né? Por isso que é importante você assinar todas as redes aí, fazer que nem a Vitória, perguntar pra gente. Porque a gente nunca sabe quando vai entrar aqui. Tudo depende muito da federação, tudo depende do que vai acontecer. Mas nós vamos estar sempre avisando vocês aí, mas semana que vem, 7 da noite, que é o horário tradicional. E Ana, vai ter gol do Memphis essa semana? Vai ter gol do Memphis essa semana, sim. Espero que seja gol do Memphis nos 2 jogos. Vou fazer homenagem a vocês, que ele vai jogar só o jogo do domingo. Acho que ele vai fazer o gol do título no domingo. Muito obrigado pela participação de todos. Estamos de volta. Um bom 2026 e... Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!